Nós saudamos irmãos capazes sobre isso. O assunto que nós vamos tratar agora à tarde é sobre a graça e a fé, mas um assunto direcionado a nós, ou seja, ao ministério da obra e também a todo tipo de função, o obreiro, o diácono da obra do Senhor. O assunto fala a nosso respeito. O primeiro texto que nós vamos usar está na carta aos Efésios, no capítulo 2, onde aparece aqui na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso Efésios 3, aliás, verso 1 e 2. Então o que diz lá? Ela diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que me tendes ouvido, a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Então, Paulo está dirigindo essa carta à igreja porque ele fala de um momento que a igreja está vivendo, que é o momento da dispensação da graça. Então, a dispensação da graça é o momento da igreja. E naturalmente o ministério da obra do Senhor e o serviço na obra do Senhor, esse ministério, esse serviço, eles são exercidos tão somente pela graça do Senhor. Por isso a expressão é a graça, a dispensação da graça de Deus, que é extensiva ao ministério, ao serviço prestado na obra do Senhor. E é por isso que o ministério da obra do Senhor, ou tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós fazemos isso por gratidão, porque fazemos pela graça. Esse é o nosso salário, a graça, que por sinal, a palavra graça significa favor não merecido. Então, Paulo escreve, portanto, à igreja, começando a dizer o seguinte: por esta causa. Qual causa? A causa que visa o interesse do ministério na igreja. Na igreja. Ele chega até dizendo que eu sou prisioneiro por vós, os gentios. Ou seja, por causa de vós, eu estou aqui numa prisão. Paulo está descrevendo essa carta quando ele estava preso em Roma. É o que dizem os historiadores. Então é um compromisso que nós temos com essa causa. O Evangelho genuíno de Jesus, ele é a causa mais justa pela qual nós exercemos o ministério. E por isso é um privilégio que nós não merecemos. Exercer o ministério da obra do Senhor é um privilégio que ninguém merece. Esse privilégio, nenhum de nós merece esse privilégio. E por que não? Porque quando assim, me foi dado, o texto assim, esse privilégio foi dado pela dispensação da graça do Senhor. Então, eu fui alvo também dessa dispensação da graça, e por isso eu recebi esse ministério. Então, tira todo o merecimento do homem. E ainda diz que esse ministério é para ser exercido, na expressão que Paulo usa aqui no versículo, diz assim: para convosco, Ou seja, só me foi dado esse ministério pela graça, para ele ser exercido para convosco, para com a igreja. Então
Isso é graça e fé no ministério. Agora, o ministério pela graça do Senhor, como ele é exercido? Aí nós vamos ver agora 5 aspectos aqui que Paulo vai falar sobre eles em outras cartas, que vão nos mostrar como que esse ministério pela graça do Senhor ele é exercido. Primeiro, vamos lá, quando ele escreve aos Coríntios agora. O que ele diz aos Coríntios? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça que, olha lá, me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Mas veja cada um edifica sobre ele, ou seja, sobre o fundamento. Então ele usa a expressão aos Coríntios aqui, usando a palavra no passado, me foi dada, me foi dada. Então Paulo está se dirigindo ali na carta aos Coríntios, primeira carta, novamente no capítulo 3, a uma igreja, o conceito que ela tinha de ministério não era um conceito muito seguro, porque a igreja ali tinha um conceito meio dividido com relação ao ministério. É de Apolo, é de Paulo, aqueles que eram de Apolo, aqueles que eram de Paulo. E Paulo vai dizer que o ministério não é isso. O ministério é baseado em um fundamento só. Um só fundamento, único fundamento. Paulo chega a ponto de dizer que quem planta e quem rega não é nada. Não é isso que Paulo fala? Quem plantou, quem regou não é nada. Agora, aquele que dá o crescimento, esse é tudo. Isso Paulo deixa claro. Por isso ele vai usar a expressão, eu como sábio arquiteto, não é a sabedoria de Paulo, não. Sábio arquiteto ali é o seguinte, é que no verso 9, ele chama a igreja ali de lavoura de Deus e edifício de Deus. Então você lidar com a lavoura de Deus e com o edifício de Deus, verso 9, você tem que ter a sabedoria. Qual a sabedoria? Humana? Não. A sabedoria do Espírito. Então, por isso, eu, sábio, arquiteto. Ele não está falando de si mesmo, da sua capacidade, mas da maneira como se deve lidar com a lavoura de Deus e o edifício de Deus, verso 9. Então é preciso de graça e de sabedoria para trabalhar com a edificação espiritual da igreja. Agora veja a expressão que ele vai usar quando ele escreve aos Romanos. Eu estou falando aqui sobre como é exercido o ministério pela graça do Senhor. Eu sei que eu estou falando aqui para pastores, ungidos e diáconos. E temos até alguns que nem diáconos ainda são obreiros. Estão conosco hoje nesse encontro, nesse seminário do Brasil inteiro. Mas uma coisa é certa, aqueles que ainda não são pastores, eu estou certo de uma coisa, eles aspiram a ser, porque a palavra diz que quem aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. A primeira vez que eu aspirei ao episcopado, eu tinha 14 anos de idade. Eu disse, um dia eu quero ser pastor. Tinha 14 anos de idade. Então vejam, os irmãos, quem vai escrever agora aos Romanos, e ele vai colocar da seguinte maneira, veja como ele escreve aos Romanos agora, próximo. Porque pela graça que me é dada, viu como é que a diferença? Antes esse aqui foi dada. Agora essa graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí muito bem. Aos Coríntios ele usou a expressão, a graça que me foi dada. Aos Romanos ele escreve, a graça que me é dada. Significa isso. É que o ministério pela graça do Senhor, ele tem continuidade. Ele não para em função da mudança de pessoas. Quer ver, por exemplo? O que é que o povo de
de Israel queria ver em Josué para caracterizar o ministério de Josué? Queria ver nele a mesma coisa que viu no ministério de Moisés. Sendo assim, tudo nós obedeceremos a ti, contanto que a palavra do Senhor esteja na tua boca. Então o ministério tem que ter continuidade. Tem que ter continuidade. Olha, irmãos, não existe aquela expressão assim: meu ministério é diferente do pastor fulano. Não, na obra não pode existir isso. Na obra o ministério é o mesmo, porque o fundamento é o mesmo. É o mesmo fundamento. O fundamento, quem lançou esse fundamento, na verdade, foi o Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, o que diz lá? Ele mesmo deu. Ele quem? Jesus. Deu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutrinadores. Então o ministério é de Jesus. Eu não posso ter um ministério diferente do outro, eu posso até ter características diferentes. No meu ministério, eu posso ter característica mais profética, um ministério mais profético, um ministério mais voltado ao evangelismo, ao apostolado, o pastor que é mais doutrinador. São características de ministério, que é um assunto normalmente que é dado no seminário. Um assunto que é dado no seminário. Agora, por que não pode ser diferente? Porque o ministério é o mesmo, o fundamento é o mesmo. Foi dado esse fundamento pelo Senhor Jesus. E quando ele me deu esse ministério, Efésios 4:11, no verso 12 ele diz por quê? Paulo diz por quê que Jesus deu esse ministério. Ele diz assim: para a edificação do corpo de Cristo. Diz lá, né? Para a edificação do corpo de Cristo. Eu me lembro, quando eu era ungido, eu passei a trabalhar junto com um pastor, né? Era um pastor muito rigoroso, né? Um pastor muito criterioso. Mas isso não era defeito dele, não. Aí eu ia lá, sempre às quartas-feiras, pregar na igreja. Aí na quarta-feira eu não fui. Aí ele tornou um caldo em cima de mim. Disse: mas você não esteve no culto. Sim, mas eu não pude, por umas circunstâncias. Aí disse: mas olha, uma igreja inteira estava lá à sua espera. Ele fez assim aquele caldo bem grosso, né? E a igreja inteira à sua espera. Olha, os irmãos lamentaram a sua ausência. Aí ele falava de uma forma que eu fiquei assim: misericórdia, devia ter ele mesmo. Mas tem uma coisa que ele falou que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: amanhã ou depois você vai ser pastor e você vai ver o que é uma igreja sentir a sua ausência no meio dela. Isso é que eu não esqueço mais. Porque todas as vezes, ainda por um motivo justificável, né, uma viagem no presbitério, eu me ausento da minha igreja. Quando eu volto, até as crianças: pastor, pensei que eu tinha sumido. Aí eu me lembro dessa lição que eu aprendi quando eu ainda era ungido. Então o ministério tem que ter uma continuidade. E interessante, eu aprendi isso com ele. Já passei isso para vários ungidos que passaram por mim, eu passei essa lição. E estou lembrando aqui hoje aos irmãos. Por quê? A graça me foi dada, mas agora, quando ele diz assim, a graça que me é dada, isso quer dizer, é a mesma graça, é o mesmo apostolado, é o mesmo ministério. A graça não pode ser diferente, é a mesma, é o mesmo fundamento. Depois, eu estou falando sobre como é exercido o ministério pela graça do Senhor. Vamos agora a um terceiro aspecto, que é o ministério pela graça do Senhor, exercido pela graça do Senhor, ele precisa ser integrado ao corpo, precisa ter corpo. E aí nós vamos lá na carta aos Gálatas, capítulo 2 agora. O que diz lá? Ministério integrado ao corpo. Olha o texto. E conhecendo Tiago, Cefas, parece aqui o nome Cefas, quer dizer Pedro, né? E João, que eram considerados como as colunas
mas a graça que se lhe havia dado, quer dizer, conhecendo eles, né, a graça que se lhe havia dado, deram-nos as destras, mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem aos da circuncisão. Vejam, irmãos, que expressão interessante é essa, porque no verso 8, Paulo havia falado, nessa carta aos Gálatas, que o Espírito Santo havia operado com eficácia no trabalho feito por ele, Paulo, junto com os gentios. E que também, com a mesma eficácia, o Espírito Santo tinha operado no apostolado de Pedro para com os da circuncisão, que eram judeus. Então, ele agora faz menção ao fato de que, depois que ele veio, juntamente com Barnabé, que saiu na primeira viagem missionária, que foi em Atos 13, ele disse que não faltou daqueles que ele chama como colunas, Tiago e João. Não faltou deles a destra de comunhão. Olha que maravilha! Ou seja, o apoio, a orientação, o ombro lado a lado, a mão estendida para segurar e ensinar, a imposição de mãos sobre eles ali em Atos 13, para eles saírem na viagem, era destra de comunhão. Por que isso? Agora vem, meus irmãos. Por que deram a ele e Barnabé a destra de comunhão? Porque conheceram a graça do Senhor que havia sobre Paulo. Meus irmãos, o que nos integra em corpo dessa obra é esse ministério por graça. É por isso que nós precisamos dessa graça. Quer ver, por exemplo, hoje pela manhã, fez parte de um grupinho, nós oramos uns pelos outros, como os irmãos fizeram hoje pela manhã. Eu recebi da parte do Senhor 2 dons a respeito da minha vida, que os companheiros tiveram, no grupinho que eu estava orando. Eu fiquei maravilhado com coisas que o Senhor mostrou sobre a minha vida ali, que eu cheguei a anotar depois. Eu fui lá para o local onde eu estava escrevendo, anotei, eu não quero esquecer daquilo. É a destra de comunhão. Por quê? Porque a graça, existe a graça. Se não existisse a graça, não haveria essa destra de comunhão. E vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. O diácono que é integrado ao ministério da igreja, esse diácono está capacitado para receber um dia uma unção e uma ordenação. Mas o contrário também é verdade. Da mesma forma, o ungido que está em comunhão, né, com relação ao ministério da igreja, ele está preparado também para ser pastor. Comunhão. Isso é fundamental. Eu me lembro de um diácono que eu tinha numa determinada época, e eu tinha acabado de receber uns visitantes que foram fazer uma visita ao culto da igreja, na quarta-feira à noite. Quando os visitantes chegaram, eu os recebi à porta. Esse diácono era um irmão, assim, muito alto. E quando eu digo muito alto, não é pouco mais alto do que eu, não, é bem mais alto do que eu. E ele chegou, se colocou na minha presença assim, e disse assim: para o senhor, pastor, para o senhor. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu estou precisando de 2 lugares para os meus convidados. Aí ele foi lá dentro, voltou e disse assim: sim, senhor, pastor. Os 2 lugares estão prontos. Falei: então, leva os meus convidados para eles assentarem. Os 2 foram, era um casal, pastor presbiteriano, bom, falei o nome, e era a esposa dele. Terminado o culto, nós tínhamos uma amizade já de muito tempo. Ele me fez uma abordagem, o visitante me fez uma abordagem. Ele disse assim: olha, eu fiquei maravilhado com tudo que eu vi nesse culto.
tudo que eu vi. Mas tem uma coisa aqui que me deixou mais maravilhado ainda. Foi a postura daquele diácono com você. Senhor, o que você achou de maravilhoso, de admirável naquilo? A gente foi uma coisa tão comum, não sei hoje em dia, mas naquela época. Aí ele disse assim, foi a disposição dele em te atender. Que autoridade é essa que você consegue ter com o seu diácono? Ele até me contou por quê. E naquele mesmo autoridade da igreja dele tinha descontado um dia de salário, ele não compareceu um culto e não levou atestado médico. Mas isso é a questão deles, não é uma crítica nisso não. Mas ele ficou maravilhado com aquela postura. Aí eu disse, eu vou te contar por que eu tenho autoridade na nossa pediatra. É porque ele reconhece que a autoridade que eu tenho sobre ele, ela é do Espírito Santo. Ela não é de uma capacitação humana, mas é do Espírito Santo. Agora tem uma coisa, é um diácono que também eu amo, eu visito, eu oro por ele. Aí o rapaz, o visitante ficou maravilhado. Por quê? Porque é a nossa integração entre diácono, ungido, pastor. Nós temos essa bênção. Vamos agora a um quarto aspecto relacionado ao ministério pela graça, como ele é exercido. Efésios 3, verso 1 e 2, porque nós lemos no início. Mas agora eu quero chamar a atenção para os detalhes aqui de Efésios 3. Quando ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi concedida, para convosco me foi concedida, ou seja, me foi dada. Observe de novo a expressão para convosco, porque Paulo, embora estivesse escrevendo na prisão, ele fala da graça que o Senhor dá ao ministério da sua obra. Alguém falar sobre isso dentro de uma prisão, como estava Paulo por amor ao Evangelho, e ainda dizer que essa graça ele usava para com eles, nada para consigo, para os seus interesses pessoais. Ou seja, uma graça que existia em função do rebanho da igreja. E o Senhor sempre honra o seu servo, seja o pastor, seja o ungido, seja o diácono, quando ele reconhece que a graça do Senhor sobre a vida dele, em tê-lo preparado para aquilo, essa graça ela é em função do rebanho. O Senhor sempre recompensa os seus servos. Eu me lembro de uma experiência de um pastor que recebeu, numa circunstância dessa, uma recompensa muito grande. Ele isso era uma quinta-feira, estava saindo do trabalho dele para ir para a igreja, ele tinha que se locomover ainda para chegar à igreja. Aí apareceram os clientes no escritório dele, advogado. Aí ele disse, olha, eu peço desculpas a você, mas eu tenho um compromisso. Eu vou ter que deixar para atender vocês amanhã. Eram clientes, até ele perdeu naquele momento ali aqueles clientes, porque tinha um compromisso com o culto. E quando chegou no culto, o Senhor tinha dado uma revelação que ele pregasse sobre um assunto que seria de ânimo para a igreja, de estímulo. E ele então ficou preocupado, porque além dele ter vindo para a igreja e ter perdido um cliente, quer dizer, deixado para depois, que ele não perdeu o cliente, ele ainda tinha uma outra preocupação, é que na segunda-feira tinha uma dívida a pagar. Ele não tinha o dinheiro para pagar essa dívida. Mas na hora que ele estava pregando, o Senhor falava com ele nitidamente assim, fala mais alto, dá ênfase para o meu povo estar animado. Era ânimo. O Senhor queria que ele passasse na pregação, na mensagem para a igreja. E ele era o camarada que naquele momento ali, era a pessoa da igreja que naquele momento ali, era o que mais precisava de uma mensagem daquela. Ele tinha que pregar aquilo.
E ele disse, mas Senhor, tem misericórdia, eu estou precisando de ânimo, porque eu estou com uma preocupação para a segunda-feira. Eu disse, não, você vai falar isso para a igreja. E ele falava para a igreja dele. E foi uma bênção, está tudo bem, terminou ali. Na hora que ele estava indo embora para casa, ele resolveu tirar o celular dele da vibratório. E aí viu ali uma ligação. Alguém telefonou para ele na hora do culto. Aí ele resolveu parar e verificar ali quem era a pessoa. Estou dando um retorno aqui, que essa ligação chegou aqui agora, durante o culto. Aí a pessoa disse assim, olha, eu estou ligando para o senhor, porque eu vi o número do seu telefone numa placa onde o senhor tem um terreno para vender. Isso até lá na região de Pinheiros. E eu me interessei no terreno. E ele até não se lembrava, o pastor nem se lembrava mais que se tratava de uma propriedade, estava lá há muito tempo que não aparecia comprador. Ele já tinha até desistido daquilo, mas a placa ficou lá. E o moço disse, só que tem um detalhe, o valor que o senhor está pedindo, para eles negociarem ali, qual é o valor, só desse valor que o senhor está pedindo, eu só posso dar tanto segunda-feira. E esse tanto era exatamente o valor que ele precisava segunda-feira para honrar a dívida dele. Aí ele falou, alegre, que coisa, que maravilha, o senhor faz isso com os seus servos. Porque o texto diz assim, a graça de Deus me foi dada para convosco. Ele foi esse Deus. Com toda a sua preocupação, ele entregou uma mensagem de ânimo, de estímulo para a igreja, porque era para a igreja. Outro aspecto interessante a respeito da como exercer o ministério na graça do Senhor. Nós vamos agora para Efésios, capítulo 3, versos 7 e 8. Olha o que diz lá. O entendimento de ministério. Paulo diz assim, do qual, que estava falando no verso anterior sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Do qual, que é o Evangelho, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, o dom, né? O dom que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Ponto. Aí diz assim, a mim, o mínimo, o menor, né, de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, ou seja, insondáveis de Cristo. Meus irmãos, esse entendimento em termos de ministério e serviço, ele é fundamental para o exercício do ministério debaixo da graça do Senhor. Por quê? Porque quando ele diz assim, fui feito ministro pelo dom, é o que ele vai escrever depois para Timóteo. Ele vai dizer, não despreze o dom que é em ti, que te foi dado por Espírito Santo, por revelação, com a imposição de mão do presbitério. Então, o que é interessante era que, com isso, a igreja entendesse, a igreja para quem estava escrevendo, que é os Efésios, ela entendesse qual era a compreensão que Paulo passava para a igreja a respeito de ministério. Ele queria que os irmãos, quando lessem a carta, isso está no verso 4, nós lemos aqui o verso 3, né? 7 e 8. Se você pegar o verso 4, você vai ver que Paulo queria que os irmãos, quando lessem a carta, eles pudessem perceber a compreensão que ele passava para a igreja a respeito do ministério. Veja que coisa notável. O Evangelho do qual Paulo foi feito ministro, ele diz que esse ministério ele recebeu nesse Evangelho pelo dom da graça de Deus. Então, enquanto a graça está sobre o ministério, a igreja vai perceber que esse ministério ele vem do Espírito Santo. Por quê? Porque é um ministério segundo a operação do Espírito Santo. Você pergunta, como é que a igreja vai perceber
do servo, se o ministério dele é pela graça de Deus ou não. Muito simples. Quando ele anuncia para a igreja as riquezas insondáveis de Cristo. Como é que se chamam as riquezas insondáveis de Cristo? As revelações do Espírito Santo. Pregou a revelação, essa mensagem é da hora. Se não pregou revelação, essa mensagem não é da hora. Então, Paulo pregava a revelação. Tanto que, quando ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele disse isso claramente. Ele disse assim: a minha palavra e a minha pregação, quando eu ouvi a voz, ela não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Agora, partindo do nosso finalização do nosso assunto, nós vamos ver alguns resultados do ministério pela graça do Senhor. Alguns resultados. Eu estou caminhando para o encerramento. Primeiro, a graça do Senhor no ministério dessa obra, ela fortalece o ministério. Vamos ver isso agora. Onde está o texto? Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e na confirmação do Evangelho. Agora Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Então a graça, ela fortalece o servo para ele realizar a obra do Senhor. Quanto mais recurso da graça ele busca, mais ele estará fortalecido. Todo o trabalho que Paulo realizou em Filipos, ele atribuiu aquilo à graça. A conversão do carcereiro, a surra que ele levou ali em Filipos, ele atribuiu à graça. Porque ele chegou a dizer: nas minhas prisões, na minha defesa e na confirmação do Evangelho. E sabe qual foi o grande fortalecimento que a graça do Senhor deu a Paulo em todo o sofrimento que ele passou por amor àquela igreja, a igreja de Filipos, aos Filipenses? Está escrito aqui, ó: eu vos retenho no meu coração. Amar uma igreja que ele quase morreu por ela. Mas é aí que está o segredo. No capítulo 4 aos Filipenses, verso 1, ele vai chamar essa igreja de minha coroa. Ele diz assim: minha alegria e coroa. Paulo vai chamar essa igreja. E vou dizer uma coisa: a igreja pela qual nós passamos as nossas maiores lutas nessa igreja, vou pensar de uma coisa: é a igreja que vai deixar a melhor marca no nosso ministério. E queira o Senhor que essa igreja sejam todas aquelas pelas quais nós passamos, deixando ali marcas de lutas, de provas, de situações resolvidas. Eu me lembro da igreja que eu passei por ela, um período em que ela tinha uma congregação. Nessa congregação não tinha nem como ter reunião de senhoras, porque todas as irmãs da igreja não eram casadas. Mas o Senhor deu a bênção, em 3 anos passados ali, de serem feitas 12 regularizações de casamento. 12. O Senhor deu a bênção. Ele deixou outra marca, a marca de um culto de casamento nessa igreja, que até hoje eu não me esqueço desse culto, porque foi o único culto de louvor ao Senhor pelo casamento de alguém na igreja em que os noivos participaram do atendimento aos visitantes no final do culto. Eu nunca mais vi isso. A igreja estava tão bem preparada espiritualmente, na oração, no jejum, os noivos tão bem preparados, que naquele dia, na hora que terminou a mensagem, que os noivos saíram, foram até a porta, ficaram lá esperando. Nenhum visitante conseguia levantar do banco. Estavam todos quebrantados. E o que eu estou falando aqui, esse noivo vai aqui.
meus irmãos, ouvindo o que eu estou dizendo. Hoje ele é pastor e é pai de 4 filhos homens. Meus irmãos, esse é o grande segredo, esse é o grande resultado. Como é que fortalece a fé? Aquela igreja que participou, da nossa graça, da minha graça, da graça do Senhor sobre a minha vida, tanto nas prisões, quanto na minha defesa e na confirmação do Evangelho. Por fim, o resultado do trabalho que é feito no ministério pela graça, esse resultado não é bom. Vamos ver o texto agora. Vamos passar pelo Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O Paulo não atribuía a ele nem caráter de quem trabalhou mais que os outros, a não ser quando ele diz assim, porque a graça de Deus estava sobre mim. E o nosso trabalho ele vai ser sempre de maior grandeza na medida em que a graça do Senhor estiver sobre nós. Por quê? Porque não vai ser vão, não vai ser inútil. Esse trabalho ele não é inútil. Muito mais forte na graça do Senhor, maior será o resultado do trabalho que nós realizamos. O Senhor vai fazer sempre multiplicar esse trabalho. Eu queria ainda chamar a atenção dos irmãos para um aspecto relacionado ao ministério da graça. Eu vou apenas ler aqui alguns versículos para mostrar o perigo da oposição à graça e até o cair da graça. É o que Paulo fala aos Gálatas. Vamos ver aqui aos Gálatas. Aqui, essa aqui também. A grande recompensa do ministério da obra pela graça. O apóstolo Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, ou seja, por graça, por gratidão, nem por dor e ganância, mas diante do tronco, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos ver agora então o restante, só para completar o nosso assunto. Pode passar. A próxima. Essa é a última. Amém? Então encerrou. Pronto. Meus irmãos, aqui está o grande segredo do que é o ministério exercido pela graça do Senhor, que multiplica, que prospera, que visa o rebanho, mas que em compensação dos 5 galardões preparados para a igreja lá na glória, o maior de todos, quem vai alcançar é esse aqui, ó. Aquele que apacentou o rebanho de Deus voluntariamente, ou seja, pela graça do Senhor. Amém? Vamos estar de pé.